Boa tarde, pessoal, tudo bom? Hoje eu tava pensando no que trazer, né? Eu sempre trago um filme, uma série, alguma informação nesse sentido aqui pro canal. E eu tava meio na dúvida, eu falei, putz, segundo domingo de maio, né? Que filme que eu vou trazer? Que série? Porque uma coisa que é complicado pra quem trabalha com vídeo no YouTube é mais ou menos o seguinte: eu falo sobre filme, eu falo sobre série, eu falo sobre animação, eu falo sobre várias coisas. E eu tenho muita dificuldade em, por exemplo, a Netflix lançou uma série, aí eu vou e assisto no mesmo dia para poder fazer um vídeo que só sai no final de semana, porque eu produzo um vídeo por dia da semana, né? Um por semana, só no domingo. Então eu sempre demoro um pouco mais do que outras pessoas. Eu não consigo ter tempo de lançar um vídeo novo todo dia. Nem editar essas coisas, eu tenho que trabalhar com outras coisas. Então, assim, são meus heróis. O YouTube consegue lançar 2, 3 vídeos num dia falando sobre vários assuntos. A pessoa realmente se esforça muito e tem que levar muito em consideração isso na hora de dar aquela curtida no vídeo. Mas levando isso em consideração, tava ontem pensando nisso. Eu fiquei, meu Deus, e agora? Sobre o que eu vou falar afinal de contas, né? O que é impactante a ponto, só arrastar esse aqui pro lado, aê, a cadeira aparecendo no vídeo. O que é impactante o suficiente para esse dia de hoje? Eu pensei no Dia das Mães. Falei, nossa, existe um projeto, né, no Duetos de eu falar sobre o Dia das Mães. Eu sempre apresento uma data comemorativa. Acabou que esse projeto foi deixado de lado. Então eu pensei em trazer então para vocês a origem do Dia das Mães, né? Afinal de contas, onde que se originou. Eu vou falar um nome com vocês que ele é extremamente importante, tá? Mas primeiro eu vou dar início ao vídeo. Então, muito bem-vindos ao Duetos, meu nome é Ivan e nós vamos trazer agora as informações sobre a origem do Dia das Mães. O nosso vídeo extremamente especial. Quase que eu falei especial, eu tô com um português muito estranho. Gente, então, o nome que eu quero que vocês gravem, porque é muito importante para essa data, é a Anne Jarvis. Aí, para quem acha que Jarvis é só o ajudante do Homem de Ferro, nós temos uma pessoa importante. As grandes datas comemorativas, normalmente elas se iniciam nos Estados Unidos, que é o grande país capitalista, e a partir desse momento ele vai espalhando para o resto do mundo. Só que a comemoração do Dia das Mães, ela é um pouquinho mais antiga. Não necessariamente no formato que a gente vê hoje, mas nós tínhamos festividades e comemorações à réia, tanto na Grécia como na Roma Antiga, que evidentemente é um pouco mais antigo que os Estados Unidos, e vamos ser um pouco gentil nesse um pouquinho mais antigo. Basicamente, Réia é filha de Gaia e Urano. É uma das titãs primordiais. Ela foi casada com Cronos e ela deu origem a todos os deuses da mitologia grega, ou pelo menos a primeira leva, que são os irmãos, né? Poseidon, Hades, Zeus, Hera, a filha mais velha, todos esses que o Cronos engolia, mas aí que a Hera ficou meio revoltada, entregou uma pedra no lugar do Zeus. E aconteceu toda a questão da briga entre os deuses, os titãs, os deuses ganhando, aí o Zeus se tornando, né, o grande líder do Olimpo. Levando isso em consideração, a atuação da Réia nesse ponto foi para salvar o seu último filho, e estando revoltada com o fato de Cronos estar querendo matar, foi corajosa dando uma pedra no lugar do seu filho. E a parte incrível e interessante é que isso aconteceu porque o Cronos, ele recebeu uma espécie de profecia que falava que um dos filhos dele ia derrubá-lo do trono, assim como ele fez com seu pai Urano. Então, por causa disso, todas essas situações aconteceram. Mas levando isso em consideração, a gente não vai falar sobre a origem da mitologia grega, a gente vai falar sobre o Dia das Mães. Então, a primeira grande mãe a ser homenageada foi Réia. Ok. Trazendo um pouco mais para cá, no começo do século XX, então é uma data não tão antiga assim, nos Estados Unidos nós temos a Anne Jarvis, que era uma ativista. Então, levando isso em consideração, eu vou pegar minhas anotaçõezinhas que estão aqui embaixo, para eu não errar nenhuma informação e nenhuma data, ser preciso referente a isso. Então, basicamente, já chegamos à conclusão, então, que o Dia das Mães ele é um pouco mais antigo, né, desde a Grécia, lá com a Réia. Ele fala sobre uma ativista
da igreja metodista, que é a Anne Jarvis. Afinal de contas, o que a Anne Jarvis fez, né? Quem é essa pessoa na história? Tá, a data comemorativa ela surgiu na primeira década do século XX. Tá? A data comemorativa ela não foi pela Anne Jarvis, ela foi criada pela sua filha, que é a Anna Jarvis. As pessoas não têm muita imaginação para nome, a diferença de uma para outra é um A no final. Ok, levando isso em consideração, vamos falar um pouquinho então da mãe, né? Por que ela merece essa data comemorativa? Ela foi conhecida por trabalhos sociais, principalmente na época da Guerra Civil Americana, onde a situação estava muito complicada, principalmente na Virgínia, onde ela morava e atuava com maior frequência. Tá, ela criou o Mother's Day Work Club, era o clube do Dia das Mães, é o clube de trabalho do Dia das Mães, se for uma tradução literal aqui pra gente. Ela queria melhorar as condições sanitárias na questão da guerra, né? Tava tendo a Guerra Civil Americana, ela queria melhorar as condições sanitárias na Virgínia, onde ela morava. Entre 1861 e 1865, ela trabalhou como socorrista, e o mais incrível, ela socorria os dois lados da guerra, não só o lado que ela apoiava. Então ela salvava a vida de quem fosse necessário, mostrando que era uma pessoa muito forte e muito bacana. Junto com outras mães, ela criou o Friendship Mother's Day, que tradução literal seria o encontro de amigo, de mães, né? O dia do encontro de mães. Que friend é amigo, é amizade, eu não vou saber traduzir literalmente o que significava, mas basicamente era juntar um tanto de mãe amiga naquele dia. Era um dia para celebrar a paz. Ela faleceu em 9 de maio de 1905 e ela sempre foi ativista, ela viveu para o ativismo. Houve um memorial feito pela Anna Jarvis em 1908, em maio de 1908. Olha para você ver como que maio vai se repetindo bastante referente ao Dia das Mães. Em 1914, a data foi oficializada pelo Congresso. Essa homenagem era um ativismo também da filha, querendo homenagear a mãe, numa questão mais romantizada, né, sem a comercialização. Isso só foi oficializado pelo Congresso americano em 1914. Então você imagina, de 1908 a 1914, são 6 anos, se eu não me engano, se a minha matemática não está ruim. Ela lutou para ter essa homenagem com a mãe. O Congresso oficializou em 1914 e o presidente, que é o Woodrow Wilson, esse eu não lembrava da existência dele, ele assinou essa data como uma data comemorativa. Em 12 de maio de 1918, olha como que a coisa demora, né? Em 1914 oficializada, 4 anos depois, aqui no Brasil, em Porto Alegre, nós tivemos a primeira comemoração do Dia das Mães, não oficialmente. Ele só se oficializou em 5 de maio de 1932, pelo Getúlio Vargas, só que ele não colocou uma data em específico. Ele colocou como o segundo domingo de maio. Então, não importando a data, anualmente, todo segundo domingo de maio, é comemorado o Dia das Mães aqui no Brasil. A parte interessante é que a Anne Jarvis, ela era ativista, o que significa que ela lutava pelos direitos das pessoas e por uma melhoria. O Dia das Mães aqui no Brasil ele é a segunda data com maior comercialização financeira, só perde para o Natal. O que significa que saiu de um ativismo para a paz, para o amor, para o sentimento, para a luta das mães, para uma melhoria, ele virou uma data comercializada. E após a data de a assinatura nos Estados Unidos em 1918, eu acabei de falar, deixa eu conferir aqui só para não falar errado com vocês, para não ficar feio. Não, em 1914, né? 1918 foi aqui no Brasil, se eu não me engano. 1918, a primeira comemoração em Porto Alegre, e 1932, a oficialização. Agora que eu já não errei as datas, que eu acabei de falar para não ficar muito feio, a gente vai falar sobre 1914, nos Estados Unidos. A Anna Jarvis, ela começou, depois que a data foi criada, oficializada em 1914 pelo presidente dos Estados Unidos, ela começou a ter um ativismo contrário ao Dia das Mães, porque ela não queria que o dia escolhido, né, para poder falar bem das mães, de toda a luta, de todo o ativismo que vinha da família dela, se tornasse uma data comercializada.
Então, basicamente, ela lutou de 1908 até 1914. Quando chegou 1914, que ela conseguiu o que ela queria, ela começou a lutar contra a data e a comercialização do dia. Ela acreditava que a pessoa que comprava um cartãozinho para as mães é porque ela não tinha tempo ou não tinha sentimento suficiente para fazer o seu próprio cartão, a sua própria homenagem. Era uma ativista brava, por assim dizer. Então, levando isso em consideração, a parte interessante que eu vejo é que toda data, ao ser oficializada, ela passa a ser comercializada. Mas é interessante você pensar que há muito tempo nos Estados Unidos, na primeira década do século XX, uma pessoa lutava pelo bem das outras. Ela lutava e trabalhava cuidando de soldados, não importava o lado, e ela queria melhorar a situação sanitária nos Estados Unidos, tanto na Virgínia quanto em qualquer outro lugar. Aí a gente percebe que interessante, né? Tirando a réia lá na Grécia, nós temos uma mãe que ela foi homenageada, então o Dia das Mães existe hoje por causa dela, e a única coisa que ela queria era juntar várias outras mães para trazer melhora para a pessoa. Então sempre que você for dar um abraço na sua mãe, comemorar junto com ela o Dia das Mães, lembra que lá em 1918, em 1914, em 1908, tinha uma pessoa que queria homenagear a mãe dela. Eu falei 1918 por causa do Brasil, 1914, lembrando que não oficialização, né? Lá em Porto Alegre. Então, em 1914, lá nos Estados Unidos, 1908, quando ela começou a querer isso. Então, a gente está devendo, né, esse Dia das Mães, essa homenagem, desde 1908, para uma filha que lutou para homenagear a coragem da mãe. E agora a gente só aproveita o dia para dar um presente, para poder fazer alguma coisa. Então, olha que data pesada, né? Que peso essa data. Ela carrega a história de uma mulher que lutou pela melhora do seu país e pela melhora das pessoas, não importando o lado que elas estivessem. Então, para mim, fica essa grande homenagem a Anne Jarvis e a todas as mães do mundo, incluindo a minha. Então, tudo de bom para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.